Já agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com essa tão grande responsabilidade. Agradeço ao Bispo Josias, à Bispa Alexandra, por ter confiado a mim a trazer a palavra de hoje. Que Deus abençoe esse casal poderosamente. Confesso a meus irmãos que estou nervosa e ao mesmo tempo feliz, pois não há nada melhor do que estar cultuando e adorando ao Senhor na sua casa. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, possam abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 21 em diante. Lucas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, do livro de capítulo 5, versículo 21 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificando a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Podem tomar os seus assentos. Aleluia. Pedi muito a Deus para que me ajudasse nesse sermão, a qual hoje é o culto de quarta profética. E no momento eu vejo, não só vejo, mas também como fui auxiliada pelo meu bispo, de que a igreja está necessitando de curas. Seja cura na alma, no espírito, seja cura física, mas que estamos precisando que Deus opere um milagre. Estamos precisando que Deus opere uma cura neste lugar. A introdução que eu tenho para vocês é essa. Aqui vai se retratar de um paralítico de Cafarnaum, a qual ele era paralítico e ali ele precisava de uma cura. Vou trazer para meus amados irmãos alguns dos pontos que o paralítico teve que colocar em prática para poder receber a sua cura. E bem sabemos que nos dias de hoje estão enfermidades na alma, pessoas rancorosas, paralisadas com dúvida na sua alma. Estão aí pessoas enfermas fisicamente, e que nós viemos nesta noite clamar ao Senhor, rogar a Ele para que Ele venha operar cura neste ambiente, operar cura neste recinto, pois a presença do Senhor já é notória. Eu já senti, creio que meus amados irmãos já tenham sentido, pois 2 cultos sem estar na casa do Senhor, para mim foi um grande sacrifício, creio que para todos, porque não há lugar melhor para estar senão na casa do Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome. O primeiro tópico é a fé do paralítico. Para que Deus possa operar o milagre, Deus possa operar a cura em nossas vidas, o primeiro passo que temos que tomar é ter fé, pois a fé ela é de suma importância. O primeiro ponto é a importância da fé. A fé é de suma importância, pois é através da fé que Jesus pode operar o milagre em nossas vidas, que Jesus pode curar, seja fisicamente ou espiritualmente. É através da fé. Nós temos por isso, quando Jesus passou por uma cidade e quis operar o seu milagre, mas não pôde operar por conta da incredulidade do povo. Então a fé é das substâncias crucial para que nós venhamos receber curas e milagres. Temos que ter nossa fé intacta, mesmo que a situação de nossas vidas seja difíceis, mesmo que a situação de nossas vidas seja precárias, duvidosas e que venha nos desesperar, que venha nos estabilizar, ainda assim a fé tem que permanecer de pé. Ainda assim não podemos perder a fé, pois a fé é a base e o firme fundamento de tudo. Pois temos que ter fé para que Jesus opere o milagre. Jesus pode operar o milagre a qualquer hora, em qualquer lugar.
Jesus pode curar você, curar a mim, seja na alma, no espírito ou fisicamente, a qualquer momento. Mas para que Ele venha curar, também temos que fazer a nossa participação, também temos que fazer a nossa ação de ter fé de que Ele é o único e suficiente que pode nos dar a nossa cura. Então a fé ela é de suma importância, pois onde não há fé tem incredulidade. E se tem incredulidade, Jesus não pode operar o milagre, Jesus não pode dar a cura. Pois se nem a própria pessoa tem fé de que vai ser curado, se nem a própria pessoa tem fé de que vai receber o milagre, por que Jesus tem que estar persistindo? Aqui foi o paralítico que foi até Jesus, não foi Jesus que foi até o paralítico. Para você e eu buscarmos nossa cura, buscar a cura de um parente nosso a qual não pode ir, que precisa de ajuda, nós temos que se firmar na fé, temos que tomar a atitude de se levantar e ir de encontro a Jesus. Assim como esse paralítico, ele colocou a sua fé de suma importância, ele colocou a sua fé ardendo em seu coração, porque ele sabia que seria através da fé a qual ele receberia a cura. Porque Jesus olharia no seu coração e veria a fé que estremece. Pois a palavra do Senhor também diz que a fé, ela move montanhas. A fé do crente é assim, é a palavra que diz, a palavra do Senhor. O segundo ponto é a fé compartilhada. Nós podemos ver que aqui no versículo vai falar que o paralítico está numa cama. Se ele é paralítico, bem sabemos que ele não pode ir só até Jesus, ele precisa de ajuda. Mas qual tipo de ajuda? Pessoas que partilham da mesma fé, pessoas que partilham da mesma crença em Deus. Então, o paralítico, logo ali com sua fé, conseguiu contagiar sua fé com mais 4 homens que já tinham fé, mas por conta da fé do paralítico, creio eu que a fé deles multiplicaram. Ao ver a fé do paralítico, que mesmo que ele não pudesse chegar até Jesus, ele teria fé de que seria curado. Mesmo que Jesus não olhasse para ele e lançasse uma palavra, ele recebesse, ele teve a fé de que Jesus iria curar ele. E com aquela fé dele, ele pôde contagiar os 4 homens que ali estavam por perto. E quando ele contagiou, a fé daqueles homens se multiplicaram. Aqueles homens que estavam ali eram pessoas da mesma fé, pessoas que criam em Jesus, que acreditavam que Jesus era o Filho do Deus vivo. Trazendo para os dias de hoje, em quem nós confiamos, em quem nós compartilhamos as nossas dificuldades, em quem nós confiamos para estar conosco em oração, buscando ao Senhor. Aqui o paralítico teve esses 4, creio eu, que 4 homens de Deus, a qual estavam com a mesma fé, o mesmo firmamento, de que se ele chegasse até Jesus, ele seria curado, de que se ele chegasse até Jesus, a sua enfermidade iria embora, de que ele chegasse até Jesus, ele poderia andar novamente. Trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós achamos que todos estão por nós, todos que batem no nosso ombro, diz que está ali é o tal, ali está conosco verdadeiramente, mas quando vamos ver, quando a coisa aperta, quando o parafuso arrocha, nós vemos quem verdadeiramente está conosco, orando por nossas vidas, nos ajudando em oração, nos acobertando em oração, nos ajudando a guerrear. Assim foi esse paralítico, ele pôde ver e observar que dentre muitas pessoas que estavam ali, somente 4 olharam para ele para ajudar. O que temos também como exemplo é que mesmo que eu e você ore, mesmo que eu e você jejue, consagre e busque ao Senhor, ainda assim nós precisamos e necessitamos da ajuda do nosso próximo. Precisamos e necessitamos da ajuda do nosso irmão. Por mais que nós ore, busque ao Senhor dia, noite e dia, ainda assim nós não podemos guerrear só. Afinal, a igreja é uma só, é unida, é compartilhando. É como aquela frase diz, que unidos são mais que vencedores. Então, por mais que nós buscamos, por mais que tem situações em nossas vidas que nós pensamos, não posso compartilhar, alguém pode jogar palavras ao contrário, palavras negativas, vem esses pensamentos, mas nós também temos que colocar em nossos corações que temos lideranças para compartilhar e nos pôr a mão sobre oração. Temos irmãos em Cristo Jesus na igreja que também podem nos ajudar em oração. De certo, não é para todos que devemos compartilhar, temos que ver a dedo. Aqui o paralítico viu que tinha uma multidão, mas somente 4 olharam para ele, somente 4 ajudaram ele a chegar a Jesus, somente 4 fortaleceram a fé dele, dizendo que ele ia conseguir. Muitos ali, creio eu, conjectura minha, que vendo aquele paralítico, com certeza está dizendo: o que é que tu fazes aqui, como é que tu vai chegar até o mestre,
situação que tu está. Mas ali houve 4 que optou por ajudar ele. Houve 4 que resolveu ajudar ele até chegar até Jesus. São essas amizades, são essas pessoas que nós temos que escolher. Pessoas que nos levam a chegar a Jesus. Pessoas que nos aproximam de Deus. Não são pessoas que nos afastam do caminho do Senhor. Entendam, para mim e para você, que pessoas que te afastam de Deus, pessoas que te fazem se entristecer a Deus, se declinar, não são seus amigos, não são seus parceiros, nem são seus irmãos em Cristo Jesus. Os teus irmãos em Cristo Jesus são os que estão fazendo a vontade de Deus Pai. Assim como Jesus disse naquele versículo, quando as pessoas disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e Jesus disse, minha mãe e meus irmãos estão aqui, os que fazem a vontade de meu Pai. Assim somos eu e você, o seu irmão, o meu irmão. Nem pode ser o de sangue, porque a maioria das vezes, nem o de sangue compreende a fé que você e eu temos. Nem sempre o de sangue compreende o manto que nós temos com Jesus. Nem sempre o de sangue compreende o mistério que a gente tem com Jesus. Um manto que só eu e você tem com Jesus. Um particular que só eu e você tem com Jesus. Nem sempre o irmão de sangue pode compreender. Pelo contrário, ele pode te chamar de doido, de varrido, louco, por acreditar num manto desse, por acreditar que um Deus invisível pode te ouvir, por acreditar que um Deus invisível pode falar contigo, pode operar um milagre a qual é impossível, porque nós bem sabemos que pela ciência é impossível um paralítico, seja de nascença ou pelo período da sua vida, ele voltar a andar. Tem tratamento, mas sempre que os médicos dizem é que infelizmente não voltará a andar. Mas o Deus do impossível enviou o seu Filho amado para operar o milagre naquele dia. Então, o que nós aprendemos com esse paralítico, com a fé compartilhada dele, é que temos que escolher pessoas certas para compartilhar situações de nossas vidas. Tem situações de nossas vidas que nós nos desesperamos, realmente não queremos contar para ninguém, até porque o inimigo vai dar uma forcinha, buzina no ouvido. Não conta porque ela vai espalhar para todo mundo. Não conta porque ele vai espalhar para todo mundo. Não generalize em todos, mas a boa parte é verdade. O inimigo vai lá no seu ouvido e diz, não conta, você tem que ir nessa luta só. Mentira do diabo, você não pode ir para essa luta só não. É mentira do diabo, ele está buzinando no teu ouvido para você se entristecer, se abalar e ficar contristado e cabisbaixo com o peso da responsabilidade. Porque nós bem sabemos que quando chega um momento dificultoso em nossa vida, vem o desespero, bate em nossa porta, vem a tristeza, bate na nossa porta, vem o diabo buzinar no nosso ouvido, vem ele tentar a nossa graça e nós nos desesperamos. Começamos a questionar o porquê, Senhor, qual a causa, a circunstância disso, é propósito teu, o Senhor está comigo, e aí começamos a cair na lábia do diabo. Mas o que eu tenho para mim, para você hoje, aprendendo com o paralítico, é compartilhar com as pessoas certas, é dividir o peso com as pessoas certas. Deus nos colocou aqui, não foi para sofrer sozinhos e nem calado, foi para compartilhar com as pessoas certas. Temos uma liderança aqui a qual podemos nos aconselhar, a pedir oração. Afinal, enquanto muitas das vezes eu tiro por mim, estamos dormindo, eles estão intercedendo por nossas vidas, estão orando por nossas vidas, indo ali numa batalha a qual primeiro o diabo vai para atacar eles e depois a gente. Então ali é o que eu aprendo com o paralítico, a confiar, a aprender a compartilhar. Sei que não é fácil muitas situações que nós passamos. Realmente, quem disser que é fácil, eu vou chamar de um grande mentiroso, porque tem situações de nossas vidas que vêm realmente para nos atacar espiritualmente, fisicamente, para tentar nos derrubar. E como se não fosse pouco, o diabo também não ajuda, ele nunca ajudou, ele só complica mais. Então, que nós possamos compartilhar com as pessoas certas, escolher pessoas certas. Muitas das vezes nós olhamos por fora, não olhamos por dentro. Nós olhamos com os olhos carnais e pensamos, aquela pessoa certa, aquela é a pessoa certa para eu me aconselhar, aquela é a pessoa certa para eu contar a minha dificuldade, para eu contar o que eu estou passando. Mas quando você vai ver, aquela é totalmente a pessoa errada. Você conta para ela e quando você vai ver, 30, 10, 20 já está sabendo. Antes mesmo de você contar para Deus. Então primeiro você compartilha com Deus e em seguida você compartilha com pessoas certas. Porque aqui primeiro o paralítico, creio eu, que ele olhou para os céus e compartilhou com Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele. E em seguida ele pode compartilhar com esses 4 homens. Compartilhar a sua fé e compartilhar que ele queria ser curado. Compartilhou a dificuldade da sua vida. O segundo tópico é a cura do paralítico. Depois dessa situação que o paralítico se encontra,
E os 4 homens chegam até ele e dizem, creio eu, vou lhe ajudar a chegar até Jesus. E ali os 4 pegam esse paralítico pela cama e vai levando de contra Jesus. Só que quando eles vão levando de contra Jesus, por conta da multidão, está na porta, por conta da multidão ter tomado ali todo o espaço do ambiente, não tinha como eles passar pela multidão. Já vem aí a primeira barreira. Não tinha como eles passar com a multidão, e mesmo que tivesse como, ainda assim a multidão estaria a clamar, uns a favor e outros contra, porque sempre tem uns que é a favor e nos ajuda, agora tem outros que nos ajudam a empurrar mais para baixo, a piorar a situação, porque nós sabemos que aonde o diabo mais ataca é no nosso psicológico, porque ele sabe que atacando o seu psicológico, onde é a cabeça ali, o centro de todo o corpo, onde monitora todo o corpo, ele atingindo o seu psicológico, ele atinge todo o seu corpo, atinge sua alma, o seu espírito. Mesmo que a gente guerreie clamando pelo sangue de Jesus, o diabo não desiste fácil assim, ele não termina fácil assim, ele persiste e insiste, ele não se cansa, afinal ele tem, por enquanto, todo o tempo para atasinar você e atasinar a mim. Então o primeiro investimento dele é na mente. Ele não sabe o que você pensa, nem sabe o que eu penso, mas ele vai implantando a sementinha da dúvida, plantando a sementinha de que você não vai conseguir, de que você é incapaz, de que você não é capacitado, de que você é um nada, de que você não vai poder fazer nada e que a situação da sua enfermidade só vai piorar. E ali ele começa a investir. É o primeiro local que ele vai atacar, é sua mente, porque ele sabe que atacando a mente ele consegue atacar todo o resto. Só que nós temos que clamar a Jesus, nós temos que buscar a Jesus, mesmo que não seja fácil. Quando ele estiver buzinando na sua mente, que você leia a Bíblia, a palavra de Deus é a melhor solução. Entoe louvores, vai ali cantando louvores, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo angustiado, mesmo atribulado, mesmo contristado, ainda assim a melhor opção é a Bíblia. Ainda assim eu fico com a Bíblia, ainda assim eu persisto em Deus, porque só Deus pode nos ajudar. O primeiro ponto do segundo tópico é: para subir tem que descer. Como assim, diaconisa Karine? O que isso tem a ver com a cura do paralítico? Vou lhes dizer. Muitas pessoas acham que porque tem cargos altos, tem muito dinheiro, um carro bonito, um diploma, tem situações boas, vida financeira ótima, acha que ainda assim é melhor do que alguns. Eu não generalizo. Seria um erro meu se eu generalizasse a todos, mas a boa parte é assim. Ah, eu tenho, então eu não preciso descer. Ah, minha saúde é ótima, eu não preciso descer. Ah, aquela enfermidade não é comigo, eu não preciso descer. Um erro seu. O paralítico subiu, mas ele teve que descer. Ele subiu para o telhado porque não tinha como passar pela multidão. Então os 4 homens de fé ajudaram ele a subir pelo telhado. 2 ficaram embaixo, 2 em cima e ajudaram ele a subir. Chegando no telhado, vem a segunda dificuldade: como fazer para ele passar ali. Então começaram a tirar uma telha para um lado, uma telha para o outro, e foi abrindo um buraco no teto, até que viram, aqui agora a cama dele dá para passar. Mas aí embaixo, quem que vai receber? Que a maioria dos que estão ali estavam para ouvir a palavra de Jesus, mas a boa parte também não estava dando credibilidade. Então os 2 que estavam embaixo correram para pegar ele lá dentro. E no momento que ele pegou, ele desceu. O que é que eu entendo com isso? Você pode até ter diploma, mas tem que descer. Você pode até ter uma boa estrutura, mas tem que descer. Você pode ser o homem maior de fé, mas tem que descer. Você pode ser o homem segundo o coração de Deus, mas tem que descer. Você pode ser a mulher cheia da palavra, mas tem que descer. Você pode ser cheio da profecia do poder, mas tem que descer. É a palavra do Senhor que diz: para subir tem que descer. Para você ganhar a sua cura, você tem que descer, se humilhar nos pés de Jesus, se prostrar e reconhecer que você é unicamente dependente dele e que sem ele você não dá um passo à frente. Sem ele nós somos nada. Sem ele nós nem temos vidas. É assim que eu entendo, é assim que eu compreendo. O paralítico teve que subir no telhado, era a única oportunidade de ele ver a Jesus e de ficar frente a frente com Jesus. Mas ainda assim ele teve que descer aos pés de Jesus. Ainda assim ele teve que clamar ao Senhor prostrado. Ainda assim ele teve que ficar prostrado perante o Senhor, porque também o operar na nossa vida é através da fé, mas também é se prostrando, também é descendo. Não é você em pé que você vai conseguir algo. Não, a palavra de Deus que os que se humilham a si mesmos serão exaltados.
E que eu saiba, humilhação é estado de declinência, é estado de se humilhar, de se prostrar, de se ajoelhar, rasgar a veste e gritar: Senhor, estou aqui, sou dependente de ti e sem ti eu morro. Isso é descer. Assim foi o paralítico. Ele subiu pelo telhado, mas ele desceu perante os pés de Jesus. Ele sabia que sem Jesus ele não sairia dali curado. Os 4 que estavam com ele também sabiam que mesmo ele subindo, ele teria que descer. E como é descer, diaconisa Karine? É descer no jejum, descer na oração, na consagração, na leitura da palavra, na busca em Deus, na intimidade com Deus, no diálogo com Deus. Como que a gente começa o nosso dia sem antes dar um bom dia a Deus? Sem antes dar um bom dia ao autor e consumador de nossa vida? Sem antes dar um bom dia ao Espírito Santo, ao qual nos dá força e nos consola, mesmo com a dificuldade de nossas vidas, mesmo com a enfermidade que se opera no lugar, ainda assim o Espírito Santo nos ajuda. Ainda assim o Espírito Santo nos fortalece. Afinal, quando Jesus subiu, Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. E o outro Consolador que ele enviou foi o Espírito Santo, que está conosco ali todas as horas, todos os momentos, enxugando nossas lágrimas, aparando nossas lágrimas. Jesus se encontra à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, clamando ao Pai para que Ele venha de encontro à nossa necessidade. Se você está hoje aqui com uma enfermidade, diaconisa Karine, estou bem de saúde. Eu não estou falando só de enfermidade física. Eu não estou falando só da enfermidade no corpo. Eu estou falando também da enfermidade na alma, no espírito, no íntimo, a qual a quebranta nos faz prostrar. É dessa enfermidade que também estou falando. Aqui no paralítico, a enfermidade dele era física. Não tinha movimentação nas pernas, não conseguiria andar. Mas trazendo para os dias de hoje, nós vemos muitas pessoas com saúde fisicamente, mas se nós pedíssemos a oportunidade a Deus de ver o interior por dentro, nós saberíamos que aquela pessoa está totalmente doente por dentro. Muitos que se encontram aí no mundo já não estão mais doentes, já estão mortos espirituais. Afinal, quem está com Jesus tem vida. Quem não está com Jesus não tem vida. É uma alma morta. Você afirma isso, diaconisa Karine? Afirmo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus estava afirmando: se você está comigo, você vive e tem vida eterna. Mas se você não está comigo, eu sinto muito, você está morto espiritual. Você acha que está vivo? Está fisicamente, mas espiritualmente você não está. E você só poderá reviver para Jesus se você se prostrar perante Ele. Se você se declinar no santo altar e confessar que Ele é seu único e suficiente Salvador. Para descer no jejum. Eu não consigo segurar a minha fome. É bom começar a conseguir. Eu também não conseguia não, mas eu aprendi. É um dos sacrifícios da carne. Principalmente para quem gosta de comer muito. Aí é um sacrifício enorme. O jejum é um descer na presença do Senhor. A oração é um descer na presença do Senhor. A consagração é um descer na presença do Senhor. Ler a palavra é um descer na presença do Senhor. Praticar ela é um descer na presença do Senhor. E ter intimidade com Deus é um descer na presença do Senhor. Então, para descer, você tem que ter essas características. É jejum, oração, consagração, adorando a Ele, glorificando e exaltando o seu santo nome. Temos que descer. Por mais que você diga: eu estou firme com Deus, estou tendo uma vida ótima espiritualmente. Eu costumo dizer que quanto mais nós diz que já buscou o suficiente, aí é que nós temos que buscar mais ainda. Então que nós possamos descer perante o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos descer para que Ele também venha operar o milagre. Pois Ele opera o milagre, mas também Ele espera a tua e a minha parte. Ele opera o milagre, a maravilha. Ele te cura de toda enfermidade, seja na alma ou seja fisicamente. Ele cura, mas também Ele quer o seu esforço. Ele quer o seu passo. Porque se você quer a cura, quando tiramos pela enfermidade física, quando você vai doente, você vai atrás de quem? Não é do médico? Assim é com Jesus. Se você vai estar doente, não é o médico que vem até você, é você que vai até o médico. Assim é com Jesus. Se você está doente, não é Jesus que vem até você, não. É você que vai até Jesus, clamando por cura, clamando para Ele operar o milagre e fazer na tua e na minha vida.
Porque tem muitas pessoas que quando está enfermo, mais uma vez eu não generalizo em todos, quando está enfermo, busca a todos. Mas o principal que é para buscar, deixa por último. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que buscar primeiro a Jesus? Porque Ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ou seja, primeiro você tem que ir a Jesus, buscar a Jesus, clamar a Ele, se prostrar, reconhecer que Ele é seu único suficiente Salvador, para que Ele venha interceder por tua e por minha vida ao Deus Pai. Como Ele está fazendo hoje, nesse exato momento, Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então ninguém vai ao Pai senão por Ele. Primeiro tem que passar por Jesus e ficar com Jesus, para poder chegar até o Pai, para que o Pai escute a voz do único intercessor, porque o Pai só tem como intercessor de nossas vidas o Senhor Jesus Cristo, a qual pagou naquela cruz por mim e por você. O segundo ponto é: o paralítico alcançou sua cura. Depois que o paralítico desceu na busca em Jesus, ele alcançou a sua cura. Depois que o paralítico chegou até Jesus e pôde ali ficar face a face com ele, ele alcançou a sua cura. Mas antes de ele alcançar a sua cura, como eu disse, eu não generalizo em todos, mas a boa parte sempre traz presença negativa. Não precisa nem abrir a boca. Quando a pessoa é negativa, você sente só na presença, só no olhar. Já diz a palavra do Senhor: o que o coração sente formoseia o rosto. O que está sentindo por dentro transfere no nosso semblante. Quando o paralítico chegou até Jesus, já começaram a razoar. E ali quando ele chegou até Jesus, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Os primeiros a razoar foi quem? Os fariseus. Os homens doutores de lei, os homens de patamar alto, hierarquia alta, começaram a razoar. Só que eles não falaram como eu estou falando agora para você ouvir. Eles somente falaram no pensamento. Quem é este que fala blasfêmias? Quem é este que pensa que é para perdoar pecados? No pensamento deles, Jesus logo discerniu, logo ouviu. Só que eles não falaram com palavras saindo da boca, foi somente no coração e no pensamento. E Jesus logo disse: porque arrazoais tais coisas, para que saiba que eu sou filho do Deus vivo, que eu tenho poder na terra para operar milagre. Digo ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta-te, pega a tua cama e anda. Agora eu tenho aqui para você e para mim: por que Jesus mandou o paralítico levar a cama? E a resposta: quando Deus opera um milagre na minha e na tua vida, quando Jesus opera a cura na minha e na tua vida, Ele faz com que nós possamos levar a nossa cama, que é para quando nós estivermos lá na frente e pensarmos em olhar para a esquerda ou para trás, nós lembrarmos que carregamos a cama, que foi um milagre que Ele operou na nossa vida, que foi a cura que Ele deu a mim e você, para que você venha ter a gratidão de permanecer no caminho, para que você venha ter a consciência, a consistência de que sem Ele você volta para a mesma mermice, sem Ele você volta a ser paralítico, sem Ele você volta a estar na vida de pecado, sem Ele você permanece no lamaçal do pecado, sem Ele o diabo toma posse da tua vida. É por isso que Ele nos faz levar a cama, para que nós possamos entender que quando nós pensamos fazer que nem a esposa de Ló, tentar olhar para trás, nós olhar para a cama que nós estamos carregando, a cicatriz na tua e na minha alma, e entender que somos unicamente dependentes dele, e entender que sem a cura que ele operou na tua e na minha vida, nós não estaríamos vivos. Qual a cura de Agoniza Karine? Seja libertação, seja salvação, seja cura na alma, no espírito, ansiedade, depressão. Quando ele opera, não há ninguém que possa impedir. A palavra do Senhor diz: operando Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir o operar do Senhor. Não há quem possa se meter na frente quando Deus quer operar na tua e na minha vida. Basta você crer e ter fé e persistir na caminhada, e Ele opera por mim e por você. Aleluia, Jesus, a presença de Deus é notória. Se você não está sentindo, meu irmão, eu sinto muito. Aceita Jesus de novo, porque a presença de Deus é notória. Deus está operando no ambiente. Eu creio que Deus já está operando a cura neste lugar. Eu profetizo a cura sobre nossas vidas. Aonde há alguém enfermo, seja na alma, no espírito ou fisicamente, que Deus venha
Senhor. Começa a operar aqui, Jesus. Se tiver alguém aqui enfermo na alma, se tiver alguém aqui com ressentimento na alma, se tiver alguém aqui, meu Pai, com peso na alma, cura, ansiedade, depressão, início de depressão, início de ansiedade, nervosismo, vai curando tudo, Senhor. Cura na alma, do espírito, quebranta coração, fisicamente, Senhor. Se tem alguém aqui doente fisicamente, Senhor, para a filha da diaconisa Ângela, Arielle, cura ela, meu Pai. Para a Laura, filha da diaconisa Dez, cura ela, meu Pai. Para o meu filho, Senhor, cura ele, Deus. E todos que estiverem enfermos, opera o teu milagre. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus está no recinto, meu irmão. Sinta e receba. Receba e tome posse. Eu aprendi com a minha bispa. É receber e tomar posse e guardar na tábua do coração, para que Deus venha agir e o diabo não venha arrancar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh, Jesus, deixa eu terminar, Senhor. Aleluia. Dá glória, meu irmão. Dá glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu pensei muito, Senhor, na situação que eu estou, o diabo buzinando direto no meu ouvido. Como que eu vou operar a cura se eu estou precisando da cura? Como que eu vou operar, pedir milagre se eu estou necessitando do milagre? Mas é nessas situações que Deus nos usa. É nessas situações que Ele escolhe a mim e você para confundir os que são. Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele pega os que estão necessitando para confundir os que já têm. E eu disse a Deus, Senhor, é só o Senhor. Se o Senhor não for comigo, nem daqui eu saio. Se o Senhor não for comigo, me diz logo que eu já dou um toque pro bispo. Mas Deus disse, vai, filha, e confia, que a palavra eu te dou. E Ele bradou a palavra no meu coração. Só que a gente sempre é teimoso. Eu disse, Senhor, me confirma, porque eu ainda estou com dúvida. Eu tenho duas aqui, ou é uma ou é outra. Me confirma. E quando eu fechei a boca pedindo a Deus, o bispo José dá um toque. E eu disse, Senhor, obrigado por ter usado teu servo a confirmar o sermão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando o paralítico alcançou a cura, ele glorificou ao Senhor. Muitos ali ficaram duvidando se ele realmente seria curado, como os fariseus. Mas mesmo o paralítico olhando para os fariseus e vendo, porque não precisava ele ouvir, ele viu a cara. Porque você pode prestar atenção na sua e na minha vida, quando Deus está para operar o milagre e fazer a maravilha, já tem uns que vêm com a cara azeda. Você de longe observa, uns fazendo careta, outros revirando o olho, outros mordendo o beijo, outros revirando a boca, você logo nota. Assim foi os fariseus, não precisou nem eles abrir a boca. Jesus discerniu e o paralítico logo viu pelo semblante do seu rosto. Mas ainda assim o paralítico não deixou abalar a sua fé. Ainda assim o paralítico não deixou interromper de ele alcançar a sua cura, de ele alcançar o seu milagre. Ainda assim o paralítico persistiu, porque ele sabia que ele, tendo a fé dele, de estar prostrado ali ao Senhor, o Senhor iria operar o milagre e dar a cura que ele tanto queria. O terceiro tópico é o paralítico glorifica a Deus. Nós vemos aqui que no último versículo, o paralítico pega a sua cama, vai para a sua casa, mas antes de ele ir para a sua casa, ele saiu glorificando a Deus e bendizendo o seu santo nome. O primeiro ponto é ter testemunho da sua cura. Como assim, diaconisa Karine? Eu não generalizo, mas nós também bem sabemos que quando bate uma enfermidade em nossa porta, não são todos, mas a maioria vem para a casa do Senhor, ou até mesmo pede um profeta e clama e ora e pede a Jesus, faz propósito, jejum, oração, consagração e recebe o milagre. E quando o milagre chega, não dá sequer nem 12 horas. A pessoa, como ingratidão, dá as costas para Jesus como se nada tivesse acontecido. Não são todos, não posso generalizar. Quem sou eu para fazer isso? Mas a boa parte, sempre quando clama a Deus por um milagre, e Deus, por ser totalmente misericordioso, opera o milagre, dá a cura da criatura, a criatura simplesmente dá as costas. Simplesmente esquece do voto, do propósito que fez. Simplesmente esquece até mesmo de onde Deus tirou. Simplesmente esquece de onde Jesus operou e curou.
E como dar testemunho? É quando você receber sua cura. Se é que tem alguém aqui, seja enfermo fisicamente ou espiritualmente, quando você receber a sua cura, nunca se esqueça de vir até a casa do Pai, glorificar e exaltar o nome dele, de vir até aqui na frente, seja nessa igreja, se você é congregado e membro daqui, vir até aqui na frente e testemunhar. Por que a importância do testemunho? Para edificar a fé dos próximos irmãos, para edificar a fé daqueles que também estão enfermos e que estão precisando da cura, mas que a fé está fragilizada, a fé está abalada, e através do seu e do meu testemunho, ali eles são edificados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, se você receber sua cura, não pense duas vezes, venha até aqui à frente, dê testemunho e diga: Senhor, eu pedi, o Senhor curou, e aqui eu glorifico o teu santo nome. E fique firme na presença do Senhor, porque se você está com Jesus, mesmo que as situações aqui e acolá dê uma engatada, ainda assim você está com Jesus. Agora, se você não estiver com Jesus, você pode ter certeza que é pior. É pior. Então, que você dê testemunho da cura que houver, seja em você ou no seu parente. Venha dar testemunho aqui na frente. O paralítico, ele não deu testemunho quando saiu e foi para sua casa, não. Ele deu testemunho na frente de Jesus, ali, próximo a Jesus, face a face com Jesus, na frente de toda a multidão. E quando saiu, saiu glorificando a Deus. É assim que eu e você temos que fazer. Recebeu a cura, glorifica no mesmo momento. Se não for a hora do culto, quando chegar a hora do culto, peça uma oportunidade para dar o testemunho, e dê o testemunho da maravilha e da cura que Jesus operou em sua vida. Aleluia. O segundo tópico é: não esqueça do milagre que Jesus operou na sua vida. Não podemos esquecer. Muitos são assim, como eu já disse. Eles recebem o milagre e se esquecem de Jesus. É como se, não todos, mas a boa parte, é como se usasse Jesus como se fosse um remédio. Quando você está com dor, pega o remedinho, põe na boquinha e toma. Quando não está com dor, a farmacinha fica esquecida. Assim é muitos com Jesus. Recebi meu milagre, comprimidozinho desceu. Jesus, a operação do milagre dele. Mas quando tomou, não estou mais com enfermidade, não estou mais com nada. Então esquece ali do remedinho Jesus. Mas que nós não possamos fazer assim. Jesus não é remédio e Deus não é brinquedo para brincarmos. Jesus não é remédio para operar somente quando você estiver enfermo. Jesus, ele é o autor e consumador da vida, assim como o nosso Deus. Jesus é o nosso intercessor, que opera milagres e maravilhas, e que está conosco quando estamos acordados, quando estamos dormindo, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso caminhar. É Jesus que está conosco, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que nós possamos entender e não ser como muitos que só usam Jesus como remédio. Não faça isso não. Use Jesus como o pão de cada dia da sua vida, porque ele é o pão de cada dia de nossas vidas. Já disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que você prossegue sem a vida? Se a vida é Jesus. Como é que você dá um passo na frente sem Jesus? Não tem como, é impossível. Então, que nós possamos fazer como o paralítico, não se esquecer de Jesus, agradecer, glorificar e exaltar e louvar o seu santo nome, louvar ao Pai, a Deus, glorificar a Deus pelo milagre de nosso Jesus, exaltar a Deus pelo milagre de nosso Jesus, a qual operou na sua e na minha vida. Eu não recebi a cura ainda, não recebi o milagre ainda, mas eu já creio e tomo posse e já posso contemplar pelos olhos da fé. Se você não contemplar pelos olhos da fé, não há ninguém que possa fazer isso por você. Aleluia. Que nós possamos testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Ah, mas até agora, diaconisa Karine, nada aconteceu. Mentira sua. Um livramento que você não viu é uma maravilha de Deus. Um propósito que você fez e foi concluído, uma maravilha de Deus. Um emprego que a porta se abriu, uma maravilha de Deus. Uma enfermidade que foi curada, uma maravilha de Deus. Algo em sua vida que você estava precisando tanto e deu certo, uma maravilha de Deus.
uma palavra que você estava precisando ouvir, uma maravilha de Deus. Em todo o tempo de nossas vidas, nós encontramos maravilhas de Deus para testemunhar e edificar a vida de outras pessoas. É em todo o tempo. Se você vai daqui ao seu trabalho receber o livramento mesmo sem ver, já agradece a Deus, já dá testemunho. Deus me guarda todos os dias. Seja que eu vá para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para algum canto, ainda assim Deus me guarda e me protege. É dar testemunho de tudo que Deus opera na sua e na minha vida. Muitas vezes eu tiro por mim mesmo algo pequenininho, que para muitos não significa nada. Aí eu digo, é tão pequeno, não vou dar testemunho. Aí eu lembro de tudo, dai graças ao Senhor. Então tudo temos que testemunhar. Na campanha que finalizou de gratidão, eu não agradeci. Eu estava tão atordoada com a minha mente, e quando a bispa veio aqui na frente perguntando se tinha alguém para dar testemunho, eu estava nas nuvens, estava em outro lugar, que até esqueci de agradecer a Deus. E aí quando terminou o culto, que me caí em si, eu tenho uma certa falha de memória, quando caí em si eu disse, Senhor, perdão, pequei contra ti, pequei contra os céus, não testemunhei por ter conseguido mais uma campanha, não testemunhei por o Senhor ter me ajudado em mais uma campanha, não te dei glória e nem te rendi glória. Então que nós possamos testemunhar tudo. A conclusão que temos é que nós possamos tomar como exemplo o paralítico, que mesmo em meio à dificuldade da sua vida, não deixou com que a enfermidade lhe impedisse de alcançar sua cura. Com a ajuda das pessoas que estavam em fé também. E isso nos prova que, independente da sua enfermidade, seja física ou espiritual, se você buscar a Jesus com a ajuda de pessoas que transmitem a mesma fé e se prostrar ao Senhor, você também será curado e receberá a sua vitória. Então basta somente você crer, ter fé, se prostrar a Jesus, descer, como a palavra do Senhor diz, e você também terá a sua cura, você também receberá a sua vitória. Aleluia. Aqui eu já sou grata à minha rica oportunidade. Agradeço a Deus, ao bispo Josias e ao bispo Alexandre, que Deus possa abençoar esse casal maravilhoso. Amém.